paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia, que maravilha. É motivo de muita alegria de estarmos aqui. Eu e minha família, nós nos alegramos em estar aqui com cada um dos irmãos. Pastor Marcelo, Deus abençoe grandiosamente pela confiança, viu? Deus continua abençoando sua vida. Estamos ali em oração pelo Senhor, pela pastora Ana Carolina, pelo Zion. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus, exaltar a Ele pela vida de vocês. Pastores que o Senhor nos deu para nos pastorear, para nos ajudar, para estar conosco nos momentos bons e também nos momentos dificultosos. Podemos louvar a Deus pela vida dos pastores aqui nessa noite? Agradecer a Deus pela vida do irmão Tom, também da irmã Meire, que lançou esse convite. Tantos pregadores aqui, pastores, que pregam a palavra do Senhor, e me encontrou ali em Guimarães. Meu Deus do céu, tem misericórdia, irmão. Aleluia. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Vocês conseguem me ouvir um pouquinho ainda? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que veio também, né? Está aqui comigo, mesmo cansada. Aleluia. Mesmo cansada, trabalhou hoje, levantou às 5 da manhã, mas está aqui. Ela, o Calebinho hoje deu vontade de trancar o quarto, deixar ele lá gritar lá dentro um pouco, está muito agitado. O senhor sabe como é que é, né, pastor? A gente lendo, estudando, orando, e a criança ajudando, né? Pentecostal, isso, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo sua Bíblia nos textos que me foram propostos nessa noite. Isaías 61:11, Mateus no capítulo 13, dos versículos de 3 a 9. Vamos ler primeiro Isaías, capítulo de número 61. Vamos estar lendo Isaías 61 primeiro. Isaías 61:11. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça. Repete comigo: justiça, louvor para todas as nações. Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Vamos ler do verso 3 ao verso 9. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 3, diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quero glorificar ao nome do Senhor por nós estarmos aqui nesta escola bíblica de férias, por nós estarmos aqui nesse tempo precioso,
onde não apenas as crianças, ou os adolescentes e os jovens estão aprendendo da palavra do Senhor, mas nós também, como ouvintes, como eternos aprendizes, podemos, nesta oportunidade de fazer parte de uma escola bíblica, porque muitos dão valor em outros tipos de ensinos, tantas pessoas investindo tempo, isso não é ruim, é uma coisa boa, em adquirir conhecimento, em buscar conhecimento em outras áreas, mas nós temos a oportunidade de aprendermos da palavra do Senhor Jesus Cristo, de fazer parte de uma escola, e muitos dizem, pastores, ser a maior escola a nível mundial, onde tem mais alunos inscritos, e nós temos a honra de fazer parte dessa escola. Então quero glorificar ao nome do Senhor Jesus, por esta igreja querida, que preza pela palavra genuína do Senhor, que não troca e não mede esforços onde o assunto é palavra de Deus. Nós temos a honra e a oportunidade de aprendermos em Cristo Jesus, e nós aprendemos de algumas formas, e umas formas interessantes, porque quando o professor está lecionando, ele está sendo usado e a mensagem está sendo transmitida de forma horizontal e também de forma vertical. É onde o ensino ele vem na forma horizontal, onde sai da boca do professor, do ensinador, mas também vem dos céus como uma palavra, uma espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da nossa alma. E isso é interessante, irmãos, porque em nenhum lugar do mundo, nenhum outro tipo de escola, nenhum outro tipo de ensino vai fazer transformação na alma de quem o aprende. Podemos nós ser os melhores em matemática, em português, em ciências, em medicina, em direito, em qualquer matéria. Nós podemos usá-la de forma com excelência, aplicar qualquer tipo de matéria que seja, de forma excelente na vida de uma pessoa, com tempo, com dedicação, com esforço. Nós podemos até trazer ideias diferentes, onde essa transformação acontece ao olhar do homem, mas a única matéria na qual ela transforma de dentro para fora, ela não é lecionada através de livros didáticos onde o homem escreveu com sua própria consciência e o seu próprio pensamento. Essa matéria, ela é inspirada por Deus. É porque quando ela é falada, ensinada, quando ela é usada para redarguir, para corrigir e para instruir o homem, a transformação ela vem de dentro para fora. É onde você vê aquele que outrora roubava e não rouba mais. É onde você vê a transformação na vida daquele que outrora ele era traficante, talvez prostituto, prostituta, e depois dessa palavra alcançá-lo, penetrar no seu coração, o ensino desta palavra fazer a transformação, onde somente aquele que convence, chamado Espírito Santo de Deus, atinge o ser humano, tira ele do monturo e coloca ele no meio dos príncipes, transformado, onde outrora dava lugar para as drogas, agora dá lugar para o Espírito Santo. Onde outrora dava lugar para a prostituição, agora é usada na presença de Deus para alcançar almas ao reino dos céus. Por isso eu me alegro, me emociono e glorifico ao meu Deus por fazer parte desta escola bíblica e pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, aprendendo e sendo instruído e instruí-los conforme o Espírito Santo nos conduz nessa noite. Aleluia! Meus irmãos, os textos que foram nos propostos para esta noite, que nós vamos trabalhar e observar, se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no verso 11, e tem também o texto de Mateus, do capítulo 13, do verso 3 ao 9.
nós olhando para esses textos e analisando a história de cada um, nós vemos que há uma distância muito discrepante quando tratamos de tempo, porque o livro de Isaías, quando foi escrito, até onde Jesus, no seu ministério terreno, andou pela terra, profetizando aquilo que ia acontecer, ensinando, redarguindo, instruindo, curando e também salvando e transformando vidas. A diferença de um texto para o outro é de aproximadamente 530 anos de diferença. Acontece que essa diferença de distância, de um acontecimento com outro, ela não trata de forma desigual o que o teor do texto transmite para nós. Quando nós olhamos para o texto de Isaías, nós vemos numa história onde Judá estava passando por um momento de apostasia. Judá, o povo escolhido de Deus, estava um pouco dispersos da palavra, um povo onde era considerado a menina dos olhos de Deus, um povo onde era separado, onde conhecia as escrituras, onde tinha ali o templo para que eles pudessem ali fazer os trabalhos, os ritos, consagrações, orações, buscas, sacrifícios. Um povo onde estava passando por uma situação onde não é diferente quando nós olhamos as circunstâncias no meio da igreja nos dias de hoje. Aquele povo estava dispersos. Deus então levanta profetas para redarguir o povo, para mostrar ao povo que eles estavam distante de um Deus, onde estava próximo deles, mas eles estavam distante dele. Aquele povo estava disperso, eles ali trocavam reis entre bons e maus, eles negligenciavam a palavra, eles ali trocavam e faziam coisas que não condiz com aquilo que Deus propôs para com que eles vivessem. Nós olhamos a estrutura desse texto, olhamos o contexto histórico e vemos que o Senhor levantou vários profetas, como Miqueias, como Isaías, como vários profetas para alertar o povo. O povo não dava ouvido com o que Deus falava. O povo continuava apóstata daquilo concernente à palavra do Senhor. Quanto mais profetas eram levantados para ensinar, para tentar alertar o povo, para tentar abrir os olhos do povo, quanto mais homens de Deus é levantado para tentar mostrar que eles estavam no caminho errado, buscando o caminho errado, mais ele saía do caminho. Nós vemos na história, no contexto de Isaías, que quanto mais Deus levantava profetas, mais o povo negligenciava a palavra profetizada pelos profetas. Nós olhamos para alguns textos da Bíblia e nós analisamos que esses profetas, esses homens levantados por Deus para ensinar, para instruir, para redarguir este povo, eles vieram ali porque eles estavam dispersos da palavra. Desobediência de Judá, quebra de aliança com Deus, idolatria, apostasia espiritual, profanação do templo e da lei, recusa de ouvir os profetas, injustiça social, corrupção. Tudo que nós vemos nos dias de hoje estava acontecendo naquele tempo. Acontece que naquele tempo Deus levantava profetas e eles não tinham medo de falar o que Deus mandava. Diferente nos dias de hoje, que Deus às vezes fala para você assim, ó, fala com o seu irmão porque eu estou mandando, e muitas das vezes você acha que falar é só cantar, é só pregar, mas Deus talvez te confronta nessa noite dizendo, porque outrora você falava, hoje Deus manda falar e você não abre a sua boca. A diferença daquele tempo para hoje é que os profetas tinham coragem, eles eram instruídos por Deus e não tinha medo daqueles que se levantavam contra eles. Acontece que no dia de hoje, quando existe levantes, pastores, contra aqueles que se dizem homens de Deus, servos do Senhor, mulheres de Deus, profetas e profetas, eles já abaixam um pouquinho ali, para de falar, some um pouco ali, deixa de fazer o que Deus manda eles fazer. A diferença, irmãos, é o seguinte, que quando você não faz o que Deus manda você fazer, a cobrança ela vem para você. Quando Deus fala assim, fala, e você não fala, Deus cobra de você.
Porque um dia, quando você estava caído, quando você estava desamparado, quando você estava no lamaçal, no monturo, Deus te levantou para profetizar. Agora você não profetiza, agora você não fala, agora por medo das consequências você tem medo de dizer. Por quê? O que aconteceu naquele tempo que acontece nos dias de hoje, que o homem tem medo de dizer o que Deus manda? O que aconteceu? Se o Deus daquela época é o mesmo nos dias de hoje, onde foi que a humanidade percebeu que ser boca de Deus, voz de Deus nessa terra, é algo que deve ser negligenciado? Deus levanta profetas para falar com aquele povo. Aquele povo passava por um momento obscuro. Se nós olharmos a situação de Judá daquele tempo e olharmos para hoje, eu não vou longe, eu vou para dentro das igrejas. Se nós olharmos a situação daquele povo e olharmos os dias de hoje dentro das igrejas, eu não estou falando da igreja, estou falando das igrejas, da igreja em geral. O que aconteceu, o que está acontecendo, onde nós erramos, o que nós fizemos que o contraste daquela história parece com o contraste da história que estamos vivendo. Nós estamos em uma escola bíblica de férias. E aqui, irmãos, a palavra ela tem que ser pregada sem rodeios. Não tem como eu trazer uma palavra camuflada de glória, aleluia, de movimento, se Deus manda eu falar para você que você deve voltar ao primeiro amor. Aleluia. Deus então levanta esses profetas, e esses profetas são semeadores da palavra de Deus. Eles lançam semente em uma nação corrompida. E como nós estamos em uma EBF, eu creio que você trouxe a sua Bíblia, então abra comigo em Jeremias capítulo 7, versículo 25 e 26. Aleluia. Aqueles profetas, eles são levantados, irmãos, como vozes de Deus, semeadores da palavra do Senhor, vozes de alerta para o povo, aleluia. Jeremias 7, 25 e 26, olha só: desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando, contudo, não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a cerviz. Deus levantou para falar com o povo. Acontece que a palavra, quando ela vai de confronto com o coração daquele que está desfigurado do que o Espírito nos conduz a ser, ao invés de dar ouvido e voltar a exercer aquilo que Deus mandou você exercer, aquilo que Deus nos mandou a exercermos no reino dos céus, a palavra vai dizer que endureceram a cerviz. E eu estou pregando para crente. Eu não vou jogar essa responsabilidade para aqueles que estão lá fora. A responsabilidade é nossa. Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor em cima desse altar, e o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e você até pensou assim: ah, está atacando a mim, essa palavra não é para mim não, e você endureceu a cerviz. Quantas vezes nossos líderes nos ordenou debaixo da graça do nosso Senhor, para que nós pudéssemos fazer algo ou desfazer algo, e nós endurecemos a cerviz. A palavra é semeada todo dia, ela não vai e nunca deixará de ser semeada. Acontece que há corações duros, acontece que há lugares onde a semente cai e não germina e não brota, ou até brota, mas ela chega a morrer ou a secar, porque endurece a cerviz do meu coração. O que acontece conosco quando a semente ela chega no nosso coração e o nosso coração não é uma terra boa? Acontece o que aconteceu
lá em Isaías. O texto até nos trata e parece ser algo interessante, porque Deus levantava profeta para trazer uma mensagem pesada, mas sempre dentro dessa profecia existia também uma profecia, uma palavra liberada de esperança. Deus, Ele endurecia com o povo, mas sempre Ele falava: ainda Israel, Judá será restaurada. Porque Deus, Ele nos alerta, mas Ele nunca deixa de ser Pai. Ele nos redargue, mas Ele nunca deixa de trazer alento, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor. O refrigério sempre vamos ter com Ele, as águas tranquilas sempre vamos ter com Ele, porque Ele é Pai. O problema é que queremos viver somente nessas bonanças. Quando a palavra vem dura de confronto, quando a semente ela vem ao nosso encontro e ela não está de acordo com o que eu e você queria ouvir, aí nosso coração fecha. Mas nessa noite, aleluia, o Senhor nos trouxe aqui para abrir os nossos olhos. Ou nós saímos daqui crentes de verdade nesta palavra genuína, ou nós devemos entregar de uma vez por toda o nosso cargo e dizer: eu não sou capaz. Porque se a palavra genuína ela é pregada e o nosso coração é endurecido, o problema não é a semente, o problema é a terra onde ela cai, é o meu e o seu coração. Segunda Crônicas, capítulo de número 36, versículos 15 e 16. Por favor, abre a sua Bíblia. Nós estamos em uma escola, eu quero ser o máximo didático possível. Vamos ter uma mensagem mais didática possível. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, diz assim: e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra por intermédio dos seus mensageiros, madrugando e enviando, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu contra o seu povo e não houve remédio. Aleluia, não houve remédio. Os profetas semearam a palavra com perseverança, mas o povo rejeitaram a semente. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite, irmãos. Nós caminhamos para a casa do Senhor quase que todos os dias da nossa vida. Nós vemos aqui na terça-feira no culto de ensino, muitas das vezes na quarta, na quinta no culto, na sexta na oração, talvez sábado algum movimento, algum culto específico, pastor. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Domingo à noite, culto. Muitos de nós vamos caminhar 30, 40, 50, 60, 70 ou talvez até 80 anos para a casa do Senhor. Acontece que o caminhar nosso para a igreja não nos garante salvação. O que nos garante salvação é transformação de dentro para fora. Sabe por quê? Porque o meu querer não é o suficiente. Talvez eu até quero, talvez eu até me movimento, e eu quero abrir aqui um parênteses, não quero ferir o texto bíblico para dizer de algo que acontece sempre na nossa vida. Isso uma vez ao mês. Quantas pessoas vêm na ceia do Senhor, ou vai, porque eu não estou sendo específico com esta igreja, mas com a igreja do Senhor, que vai à ceia do Senhor, que participa do partir do pão, do cálice, e faz isso automaticamente, sem discernir o corpo de Cristo. Pastor, nós estamos falando de um número muito alto de pessoas que não têm consciência do que é a ceia do Senhor, que faz achando que isso vai trazer um alento. Eu participei da ceia, agora mais um mês eu aguento tranquilo. A ceia do Senhor não é para isso. Eu
não estou fugindo do texto, eu quero alertar o que o Senhor está colocando no meu coração. Quantas das vezes você saiu da sua casa, nem orou, entregando ao Senhor o culto da ceia, falando: Senhor, hoje eu quero fazer menção no seu nome, estou indo ali para te adorar e lembrar do sacrifício vicário. Nem isso nós não fez, nem isso você não fez. A palavra é dura, mas tem que ser pregada, irmãos. Se não abrir a nossa mente, se a palavra do Senhor não abrir, nos conduzir a um estado perfeito diante do Senhor, irmãos, nada mais o fará. Aleluia, aleluia. Ezequiel 2,7 diz assim: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. O profeta é o semeador fiel, mas quando o solo, o coração, o povo é duro, a semente é a mesma coisa de ser lançada ao fogo. Só que eu quero trazer um alerta para nós que semeamos a palavra do Senhor, obreiros, professores que estiveram aqui na frente. Onde essa semente vai cair, para mim e para você, tão pouco importa. O nosso dever é continuar semeando. O nosso dever é continuar pregando. Você não prega porque alguém vai achar bom ou não. Você não fala porque talvez alguém vai te elogiar ou não. Você fala porque é um mandamento, a ordenança do Senhor. Continuar pregando, continuar semeando, levando a palavra do Senhor. E eu quero abrir mais esse leque, não é só para pastores, professores, não. É para você que é crente, que um dia levantou a sua mão e aceitou a Jesus como o único, suficiente Salvador da sua alma. O seu dever é pregar, independente onde a semente vai cair. Aleluia, aleluia. Essa cena, esse contraste de Isaías 61 para Mateus 13. Essa história, vai dizer, Isaías 61, nos mostra a promessa de Deus sobre o que Ele faz com a semente. Olha só o que diz: porque como terra seca produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Mostra a promessa de Deus sobre o que Ele faz com a semente. Aí nós vamos para Mateus, no capítulo de número 13, e nos mostra como a semente ela é recebida nos corações. O texto está tão longe, o contexto histórico está tão longe, 500 anos, 530 anos aproximadamente, mas é um falando do outro, o outro encaixando com o outro, porque fala de semeador, de semente, de coração, de terra, fala de nós. Aí um fala de o que Deus vai fazer com a semente, o outro fala do coração que recebe. Aí os dois juntos, ele nos revela a missão, a responsabilidade e a esperança do semeador. Olha só o que diz Mateus, no capítulo 13, vai dizer o seguinte: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Nós sabemos que essa história, ela é uma parábola, não é uma história verídica, não é um ponto onde o escritor escreveu o que aconteceu exatamente, é uma parábola, é uma história. Jesus usava parábolas e ele fala de uma história de agricultor, porque aquele povo tinha conhecimento de agricultura. Aquele povo sabia plantar e sabia colher, sabia a época certa de plantar, sabia como combater as pragas, sabia o momento certo de colocar a semente no chão, sabia o momento certo de cuidar, até que ponto eles deveriam cuidar de uma forma, depois mudar o manejo e cuidar de outra forma. Jesus fala do que eles sabiam. Jesus usa a parábola para dizer o que eles conheciam. E ele fala: o semeador saiu a semear. E ele continua dizendo assim:
E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Interessante que quando nós pegamos o contraste da palavra do que Deus faz com a semente, e agora nós vemos e nós entendemos que aqueles profetas que eram levantados para falar com Judá eram semeadores do Senhor, levando palavras para aquela época, irmãos. Eu creio que eram palavras duríssimas. Não é como nos dias de hoje. Pastor, existe um ditado, me perdoe se eu fugir um pouco do tema, mas existe um ditado que fala assim, que bate e assopra. E nos dias de hoje a gente vê muito assim, o pastor às vezes, e nós entendemos muito bem como é isso, pastor, às vezes tem que corrigir, tem que trazer uma palavra pastoral, doutrinária, e não é por medo, porque nós não pregamos por medo, pregamos por obediência ao nosso Deus, e pelo que Ele colocou no nosso coração, mas talvez para que os irmãos não se sintam atacados, nós bate e assopra. Mas naquela época não tinha disso não. Não tinha anestesia não, irmãos. Aquela época era assim um grupo desse aqui falando. Os profetas não falavam de a semente que o semeador saiu a semear, que a terra é assim, é aquilo, que é espinhos. Não, meus irmãos. O negócio era mais embaixo. Aquela época não tinha rodeio não. E aquela época o povo, queira ouvir ou não queira ouvir, a palavra era pregada. Era pregada. Pastor, eu li uma história de um povo que é considerado por alguns historiadores o povo mais santo pisou na terra, os puritanos. Pastor, em uma parte da história que eu li, eles falam que a palavra era pregada todo dia, de manhã, de tarde, de noite, e era assim: arrependei-vos dos seus pecados. Volte para casa pensando no que você fez. Pastor, eu não fiz nada, então volte pensando no que você pensou em fazer. E isso não era uma vez ao mês no culto de ceia, não, era todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Não tem tempo a perder para quem não dá crédito à palavra. Irmãos, a palavra está sendo pregada. Doa quem doer, a palavra tem que ser pregada. Ouça quem quiser ouvir, a palavra tem que ser pregada. Pastor, a palavra foi para mim, não importa, ela está sendo pregada. Aleluia. Onde tem palavra pregada, pode até ter alguns casinhos que nós temos que tratar, mas também tem conversão de almas, tem salvação de almas, tem famílias sendo transformadas, tem homens sendo mudados pelo poder da palavra, que outrora não valia nada, e agora na presença do Senhor chora e clama por um Deus altíssimo. Enquanto a palavra estiver sendo pregada, ainda há esperança para a minha e para a sua vida. Enquanto ouvir pessoas que semeiam a palavra da verdade, ainda vai ouvir homens dispostos a entregar a sua vida a Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei qual foi o sentimento que você saiu da sua casa, se foi de chegar aqui e ouvir uma palavra de consolo, mas Deus manda dizer para você: endireita o seu coração, receba a palavra da verdade e seja transformado, e seja transformada pela palavra da verdade. Aleluia, aleluia. Só aquele que crê que a palavra ainda transforma, exalta o nome do Senhor, aleluia. Essa palavra tem poder para te tirar deste momento de tristeza, de aflição, e trazer alegria e boas novas no dia seguinte. Esta palavra é a mesma que Jesus disse, que é a verdade, é a vida, que transforma o ser humano. Aleluia, aleluia, aleluia. No início, a palavra do Senhor, ela deve ser lançada, obreiros. A semente, ela deve ser lançada e não precisa de momento específico para ser lançada.
Semeadores do reino do Senhor, você não tem que esperar o dia ou a hora, a palavra ela deve ser lançada. Você não precisa esperar concluir o curso de teologia, você não precisa esperar concluir o curso de oratória para ter uma boa dicção, você não precisa esperar ler toda a Bíblia para dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Ele é a videira verdadeira, que Ele ainda tira o homem do lamaçal do pecado e transforma a vida. Aleluia, não espere o tempo certo, o tempo é agora, é onde você está. Se você crê que Deus, Ele que coordena a sua vida, que Ele que governa a sua vida, não precisa esperar o dia certo, começa saindo daqui semeando a palavra de Deus. Aleluia, eu me lembro de um dia, que eu estava em um mercado lá perto da minha casa, pastores. Estava eu e um jovem, o João, que está lá na Irlanda, filho do pastor Carlos, da irmã Isabel. Pastor Carlos, da irmã Isabel. Estava eu e o João, nós fomos no mercado comprar algo. E nós passamos ao lado de dois jovens. E eu segurei no braço do João e falei assim: João, vem cá. Ele falou: o que foi, pastor? Vamos orar para esses jovens aqui. Aí o João falou assim: por incrível que pareça, eu senti a mesma coisa, vamos orar para eles. Aí o João falou assim: vamos esperar eles saírem. Ele falou assim: não, é agora, se Deus mandou orar, é agora. E eu falei: jovens, eu não vos conheço. O mercado estava cheio, irmãos, era um sábado. Eu não conheço vocês, e não sei se vocês conhecem o Deus que eu sirvo. Mas Ele mandou dizer para vocês aqui agora que Ele tem uma palavra de libertação para a alma de vocês. E tinha um que estava com a camisa do Flamengo e ele já começou a chorar, porque ele falou assim: ai Jesus, não é possível que nesse lugar tão longe o Senhor me encontrou. Ele falou que ele saiu de lá crente, e no trajeto do avião ele aterrissou aqui já longe de Deus, esfriado. Não é porque era o inverno, não. É porque tem gente que sai de lá correndo achando que aqui vai ser outra coisa. O Deus que está lá está aqui. Ele te vê lá e Ele te vê aqui. Muitos lá davam glória, vestiam um terno, ia para a igreja, pregava, cantava, atravessou o oceano, achou que Deus ficou lá. Deus veio junto e Ele te observa a cada momento da sua vida. E nós começaram a orar com esses jovens. E teve um que joelhou e falou: me perdoa, Deus. Me perdoa por ter negligenciado a Tua palavra em tão pouco tempo. Irmãos, não tem que esperar o momento certo de ministrar, de falar, de semear, não. O momento certo é o momento que Deus mandar. Tem que falar. Como ouvir se não tem quem fala? Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo o alerta que Deus trouxe para o nosso coração nesse dia de hoje. Talvez você está estagnado no seu ministério. Talvez você outrora tinha um desejo fervente dentro da sua alma pulsante em evangelizar, em pregar, em louvar, em adorar. Talvez em ser um instrumentista na casa do Senhor, um pregador, um cantor, uma cantora, em sair nas ruas falando da palavra do Senhor. Mas em algum momento da sua vida, por causa das agruras da vida, esse sonho, esse objetivo, esse desejo ficou de lado. Mas Jesus te trouxe aqui para te alertar que Ele ainda vela por ti e a promessa ainda continua de pé. Basta você pegar hoje o que Ele tem para te entregar. Porque você abandonou o seu ministério? Porque você parou de semear? Porque você parou de pregar, homem e mulher? Onde foi que você deixou os seus molhos de semente? Onde foi que você encostou e saiu andando e ficou para trás as suas sementes? Aleluia. Você tem se preocupado muito com qual é o solo que a semente ia cair.
Ah, mas eu orei tanto, preguei tanto, falei tanto para aquela pessoa. Acontece que quando a semente ela é lançada, o acontecimento primário está dentro da terra, ou seja, é invisível, você não vê. Aí você lança a semente e quer ver acontecer na hora. O problema é que Deus trabalha no invisível. Enquanto você acha que a germinação está demorando, Deus está trabalhando. Há quanto tempo você está orando para aquela pessoa e parou de orar? Por quê? Aleluia. Lembra quando você tinha desejo de ligar para ele ou para ela e falar assim: ei, cadê você? Você sumiu. Eu não te vejo mais aqui na igreja. E você perdeu o desejo porque o negócio aqui está conosco hoje, é com o semeador, irmãos. O solo está lá de fora, mas os semeadores estão aqui dentro. O negócio é comigo e com você. Cadê as suas sementes? O que você fez dela? Deus confiou elas em tuas mãos. E o que você tem feito dela? Aleluia, aleluia. Lembra quando você preocupava com a alma de alguém e hoje você não preocupa mais? Lembra quando você preocupava em falar de Jesus para alguém e você talvez até chegou a falar assim: eu vou ganhar ele para Jesus, e esqueceu? Aleluia. O que aconteceu contigo? O que aconteceu? Porque paraste de semear a boa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus. Aleluia, aleluia. Jesus continua falando em parábola com aquele povo. E ele traz ali 4 tipos de corações, 4 tipos de solo, 4 tipos de terra, onde a semente ela caiu. E ele fala no versículo de número 5, no versículo de número 4, sobre a primeira semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves, aleluia, e comeram-na. Irmãos, beira do caminho representa pessoas que ouvem, mas não entende, nem se aprofunda. O diabo, ele logo rouba a palavra. Isso é algo muito importante de nós entendermos nos dias de hoje, porque existem esses 4 tipos de solos dentro da igreja. Pastores, existe esses 4 tipos de pessoas dentro da igreja. Pessoas que ouvem a palavra e ela entra daqui e sai daqui. É a semente que cai, a palavra que cai no coração, que é considerado e comparado com a beira do caminho, lugar pisado, duro. A semente ela nem entra, aí os pássaros vêm e comem. O diabo vem e tira, rouba a palavra, rouba a semente. Eu te pergunto, e eu quero que você faça uma autoanálise: você tem sido essa pessoa, essa semente, esse solo, beira do caminho, esse tipo de terra, esse tipo de solo? Você lembra do que foi pregado aqui no último culto? Você lembra o que foi dito aqui? Qual texto que foi lido no último culto? Pastor, por incrível que pareça, eu não vim aqui, irmãos, armado para bater em ninguém. Pastor, tem pessoas que, se a gente perguntar aqui, teve aqui na escola bíblica, mas se você perguntar assim, qual que é o texto áureo? Tem pessoas que, se eu perguntar assim, onde que eu li agora e estou pregando? Irmãos, é beira do caminho. Que coração é esse? Que terra é essa? O que aconteceu? O que está te cegando? O que está fazendo com que a palavra ela transpassa tão rápido de um ouvido para o outro e você não consegue guardar? Por que o inimigo tem roubado a palavra que o Senhor, a semente que o Senhor tem lançado no seu coração? O que aconteceu? E nós temos algumas características desse tipo de crente. O crente beira do caminho. Coração duro, distraído, desatento, sem interesse genuíno.
a palavra não penetra. Isso me faz lembrar de um jovem chamado Eutico. Isso me faz lembrar daquele jovem que Paulo estava pregando e tardou a sua pregação até a meia-noite. Eutico, em algum momento, ele sai do seu lugar e vai para a janela. Irmão, se alguém está no culto e está distraído, ele está igual Eutico. Porque quem vai para a janela, irmãos, vai para ver o que está do lado de fora. Ninguém vai para a janela para olhar para dentro. E se foi para a janela para ver o que está lá de fora, é porque as coisas lá de fora estão atraindo mais do que as coisas aqui de dentro. É o crente beira do caminho, aleluia. O que tem te atraído lá de fora? Que você está aqui, mas você escuta o que está sendo dito lá de fora. Eutico retrata muito bem esse tipo de crente. Pastor, eu estou na igreja, a palavra está sendo pregada, mas a minha preocupação é o que eu vou fazer depois do culto. A minha preocupação é o que eu vou fazer amanhã. Minha preocupação é o que eu vou fazer com o meu salário. Irmãos, quando você está num lugar, num ambiente como esse, sua preocupação deve ser adorar a Deus. A sua preocupação deve ser entregar o melhor para Deus, aleluia. Aí você pega um culto como esse, louvores foram louvados, palavras foram faladas, coisas aconteceram aqui, agora a mensagem está sendo ministrada e você não conseguiu dar um glória a Deus ainda. Você não conseguiu sentir que papai está na casa, aleluia. Beira do caminho, aleluia, aleluia. Aí ele segue dizendo, no versículo de número 5, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Porque não tinha, aleluia. Pessoa que recebe a palavra com alegria, mas não tem profundidade, desiste quando vem as lutas. As características desse tipo de crente, solo pedregoso, emoção sem compromisso, aleluia, falta de raízes espirituais, fé superficial. Nós temos um exemplo que é o jovem rico. O jovem rico era até eufórico e até queria seguir a Jesus. O desejo dele era seguir. Mas quando o papai falou assim, ó, larga o que tem, ou vai lá e doa, ou faz o que você quiser, mas larga isso para lá e vem atrás de mim. Aí aquela emoção acabou, pastor. Aí aquela euforia acabou. Irmão, a gente tem que ter muito temor a Deus e pedir discernimento de espírito para Deus, para entender coisas que acontecem dentro da igreja. Porque tem gente que chega e pula, e grita e roda, e aviãozinho, aquela coisa toda, mas a vida está de cabeça para baixo. Por quê? Porque não aceita a palavra que é pregada. É solo pedregoso, é muito superficial. A palavra até tenta germinar no coração, até tenta, mas é muito superficial. As pedras atrapalham. São pessoas que estão aqui, mas estão preocupados com o que vai fazer quando alcançar os objetivos financeiros. O que vai fazer quando comprar o carro novo? Não, agora eu posso ir numa igreja maior, mais longe, porque meu carro agora consegue me levar lá. É a pessoa que ouve a palavra aqui e talvez até sai pensando nela, mas quando vê a placa Burger King, esqueceu do que foi pregado. O negócio é sério, irmãos. É muito superficialidade. É muito superficial. Você conhece alguém assim e não responde? Não. Irmãos, é a palavra do Senhor, tem que ser pregada. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Olha só, pessoas que crescem na fé, mas é sufocada pelas preocupações da vida, desejos por riquezas e vaidades. Até cresce, mas é sufocada pelos espinhos e não frutifica. Pessoas vaidosas. E eu não estou falando de andar bem, de ter o melhor carro, eu estou falando de vaidade no coração.
Pessoas que tudo quanto proposta que surge desvirtua o seu olhar de Cristo. Pessoas que tudo quanto é tipo de proposta que soa no seu ouvido já é maior e mais suficiente do que a palavra do Senhor. Você tem que entender uma coisa: se você crê em Deus, que Ele governa a sua vida, se você está aqui é porque Ele te trouxe aqui. Se você sair daqui, você está saindo por sua conta. Não tem para onde correr, irmãos, é a palavra que está dizendo. Não tem para onde correr. As características do crente espinhoso, da terra que tem espinhos, que não germina, ou germina e morre, porque os espinhos sufocam. Fé sufocada pelo materialismo. Vidas cheias, mas vazias de frutos. A palavra perde prioridade. Aleluia. O que tem sido prioridade na sua vida, crente? Irmãos, aqui é uma EBF, é uma escola. Nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. E eu quero que você pense nisso. O que tem sido prioridade na sua vida? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Aí depois não adianta querer que Deus faça um milagre instantâneo, se a sua prioridade não é Ele. Prioriza Deus, meu querido. Prioriza a palavra do Senhor. Prioriza as coisas do reino. Buscai primeiramente as coisas. Aleluia, aleluia. O que você tem priorizado? Qual tem sido a sua prioridade? A sua prioridade foi suprir o seu sono ou foi levantar de madrugada para encontrar com o papai? A sua prioridade foi vir para a oração ou foi deitar na sua cama quentinha ou ali no seu quarto com ar-condicionado? A sua prioridade foi vir no culto ou participar somente pela internet? A sua prioridade foi vir na escola bíblica dominical ou foi pesquisar lá nas redes sociais o que você queria ouvir? Aleluia! Qual tem sido a sua prioridade? O problema não é quem prega e não é a semente, o problema é a sua decisão. Ela não está condizendo com o que a palavra diz. Qual tem sido a sua prioridade? Eu pergunto mais uma vez. Aleluia. Aleluia. E nós temos um exemplo importantíssimo. Marta e Maria. Eu nem vou longe nesse tema. Você conhece o tema. Você tem sido Marta ou tem sido Maria? Qual que tem sido a sua prioridade? Ficar perto de Jesus ou os afazeres da sua vida? Irmãos, a escolha é minha, é sua, não tem para onde correr. Qual tem sido a nossa prioridade concernente à palavra do Senhor? Qual tem sido? E temos também agora, no versículo 8, diz assim: e a outra caiu em boa terra. Aí em seguida ele vem falando, deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Aí para encerrar o texto que nos foi proposto, no versículo 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A semente foi lançada e caiu em uma terra boa. Aí, terra boa é as pessoas que ouvem, que entendem, que guardam no coração, que frutifica, que permanece, que prevalece, que persevera. Recebe a semente, dá fruto, 100, 60, 30. A pessoa que dá ouvidos, que se importa com o que está sendo pregado, com o que está sendo falado. Irmãos, eu lembro de coisas que meu pastor, que me batizou, falou, que para mim foi de suma importância. Eu lembro. Quem dá prioridade à terra boa, irmãos, é diferente. As coisas velhas se passaram. Se você se preocupava somente com a riqueza, isso passou. Agora você é terra boa. Coração receptivo, obediente, crescimento espiritual verdadeiro, dá frutos visíveis e douradouros. Ouve a palavra com reverência, entende, guarda no coração, persevera no tempo da prova, dá fruto, caráter
caráter transformado, vidas alcançadas, ministério frutífero, terra boa. Terra boa não tem esse negócio de, eu sou bom, mas se pisar no meu calo. Terra boa não tem esse negócio de, eu batizei, mas essa mão ficou de fora. Terra boa não tem esse negócio de, eu sou do Nordeste, ou eu sou daqui ou dali, não. Terra boa é terra boa, ela dá fruto bom. Terra boa não tem disso, não. Terra boa é diferente, irmãos. E Deus, Ele ainda busca esse tipo de terra. Deus ainda está à procura. E é nítido, porque a palavra diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu creio que a terra onde tem espinhos, ela não adora em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade não é só a feição do seu rosto para saber o que o outro vai achar. Adorar em espírito e em verdade é você quebrantar o seu coração. Independente do que você está passando, do que aconteceu, você vai chegar aqui dando glória, porque a glória não é para o pastor, a glória não é para o seu irmão, a glória é para Deus. E se você sentiu, você dá glória. Mas se você não sentiu, você vai dar glória do mesmo jeito, porque a glória é para Ele. Terra boa não é aquela que espera sentir para glorificar, não. Terra boa dá glória porque sabe quem glorifica. É diferente. Terra boa é aquela que você olha na casa dele, no celeiro, lá na geladeira, e só tem água. E numa garrafa PET, que a de vidro quebrou. Pastor, mas é diferente, a terra é diferente. Obreiros, é diferente. Tem gente que você olha, só está rindo. Rapaz, morreu um ente querido e a pessoa está rindo. Aconteceu uma catástrofe, está rindo. Sabe por quê? Porque a terra boa é diferente. É diferente. As agruras da vida não impedem ela de adorar, não impede ela de germinar, muito melhor, não impede ela de frutificar. Por quê? Porque ela é terra boa. Terra boa é aquela assim, se o pastor pregou e doeu, glória a Deus. Mas se foi para mim dar glória e pular, eu vou dar glória e pular. Mas se foi para redarguir, glória a Deus. Não tem não, terra boa é terra boa. Terra boa recebe a palavra com fé e obediência. Hebreus 4,12, a fé ativa a semente, sem fé a palavra fica inativa. Terra boa tem fé. Terra boa, quando acontece alguma coisa, ela não corre para as redes sociais para contar, não. Ela vem cá no pastor dela e fala assim: pastor, está acontecendo isso e isso, e eu vim porque eu sou terra boa, e eu quero frutificar no Senhor Jesus, me ajuda. Aleluia. Aleluia. Tem terra boa aqui nessa noite. Tem terra que frutifica aqui nessa noite. Se você é terra boa, porque você ainda não glorificou a Deus. Se você é terra que frutifica, que germina, que cresce, porque você ainda está calado, crente. Aleluia, aleluia. Deus, Ele não procura ouvintes passivos, mas coração ardentes, onde a obediência, a presença. E eu tenho que falar da terra boa. Se eu falei da terra ruim, eu vou falar da terra boa. Não tem como. Terra boa é aquela que é obediente. Alguém está entendendo? Terra boa obedece. E não precisa nem de eu ir para tantos textos, porque está cheio de obediência, né? Obedecei os vossos pastores. Aleluia. É porque eu sou pastor não, viu, irmãos? Mas é a terra boa, não tem como. Terra boa, irmãos, independente do que o pastor dizer, dependendo do que o pastor falar, irmão, é terra boa. Terra boa, ela não tem um período que ela está ruim, outro período ela está mais ou menos. Não, terra boa é terra boa, não tem como não. A semente vai germinar. Irmão, germina. Outrora a terra era ruim, mas aí tratou, cuidou, Deus ajeitou um negócio aqui, outro ali, tirou aquele negocinho que te impedia, sabe aquele quartinho lá do fundo que só você tinha chave? Jesus foi lá, pegou a chave, trocou a fechadura, repaginou tudo, e agora você é uma terra boa, transformada, glorificada em Cristo Jesus. Outrora você xingava, agora não é porque, nem vou falar, porque o trânsito é difícil que você xinga. Não, terra boa não tem disso não. O trânsito está pesado, glória a Deus. Seu patrão foi te tratar mal, glória a Deus. Recebeu no dia certo, não recebeu, estou dando glória. Esse fim de semana eu comi só ovo, é glória para o céu.
Esse fim de semana nem ovo não tem, é mais glória ainda. Eu não preciso de ovo para glorificar. Eu preciso de ser terra boa, frutífera, transformada em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Terra boa é diferente. Terra boa é terreno de avivamento. Olha só o que diz. O Espírito Santo, ele rega o solo fértil com unção, revelação e visão. Vai lá para Atos 2. Atos 2 só aconteceu porque havia 120 corações preparados no cenáculo. Só por causa disso. Você quer ver milagre? Prepara o solo. Você quer ver transformação? Prepara o solo. Você quer ver você sair desse nível raso espiritual e ir para um nível transdimensional, onde Jesus te visita assim, quase que face a face. Ah, pastor, não sei o que é isso não. Então, sai desse nível. Quantas vezes você orou de madrugada essa semana? Quantas vezes você jejuou? E nós estamos em semana de ceia, hein? Meu irmão, terra boa não espera sentir para acontecer, não. Não espera não, irmão, é diferente. Sabe por quê? Porque caiu numa terra boa. Caiu num lugar onde acontece. Aí a gente volta lá para Isaías. Aí a gente volta para Isaías e lê o texto novamente. Aí está escrito assim: olha só a terra boa. Porque como a terra boa, produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia. Olha só o texto. Assim o Senhor Deus fará brotar justiça, louvor para todas as nações. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos num tema sobre semear a palavra do Senhor. Aí o texto vai nos dizer que, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor. Sabe para quê? Não é para você, é para as nações. É para as nações. Você vai frutificar para alcançar as nações. Você vai frutificar para alcançar aquele que está perdido. Outrora o perdido era eu, era você, mas agora você frutifica para que os seus frutos alcancem. Você agora está frutificando, não é porque você é bom, a terra é boa, mas o fruto tem que alcançar almas. O fruto não é para você se encher dele mesmo, porque tem gente que até frutifica, mas se engasga, sabe? Se vangloria, pastor, dos seus próprios frutos. O fruto é para as nações, é para alcançar as almas. Um dia você ouviu a palavra, você era uma terra que talvez nem germinava, Jesus trabalhou, você deu ouvido à palavra, a terra se transformou em uma terra boa, a semente caiu numa terra fértil agora, e essa terra fértil vai fazer o quê? Vai germinar, vai brotar, vai crescer, vai frutificar, mas não é para você mesmo, é para as nações. O objetivo sempre é eles, o objetivo sempre é as almas. A igreja só está aqui até os dias de hoje, não é porque você ou eu somos bons, ou porque merecemos, é porque tem almas a serem alcançadas. Enquanto tiver almas a serem alcançadas, ainda vai haver palavra do Senhor, ainda vai haver sementes lançadas nas terras. Aleluia. E nós já vamos concluir. Para encerrarmos, a terra boa, ela não apenas cresce, ela multiplica. Não basta ter folhas verdes, ou seja, aparência espiritual. Deus quer frutos. E quais são os frutos? Vidas transformadas, caráter moldado, ministério com impacto, batismo, discipulado, libertação. Tudo isso são frutos.
de uma terra boa que germinou a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Coloque sobre os seus pés, pastor, com a permissão do Senhor, para nós encerrar. Aleluia, aleluia. Irmãos, a terra boa, ela manifesta o reino. E não é somente no dia de culto, ou somente no dia da festividade, não. A terra boa, ela manifesta o reino a todo momento na sua vida. Eu quero falar para você que talvez há muito tempo não frutifica no reino dos céus. Hoje Deus, Ele quer tirar as pedras, arrancar os espinhos, quebrar a dureza dos corações. Ele quer fazer você solo avivado. Ele quer fazer você um solo que frutifica, que cresce, que dá fruto. Ele quer fazer você sair dessa estagnação espiritual e trazer você para um lugar onde Ele tem preparado para te fazer frutificar para o reino dEle. Aleluia, aleluia. Há quanto tempo você não chora na presença do Papai do céu? Deixa eu falar uma coisa para você. Ele te trouxe aqui para tirar esses espinhos, essas pedras que tem te impedido de frutificar. Ele te trouxe aqui nessa noite para tirar esses impedimentos que tem te impedido de levantar pelas madrugadas para falar com Ele. Alai que mandará seve andarai. Você que há muito tempo não glorifica, não sabe o que é sentir a presença dEle. Você que talvez há muito tempo não frutifica no reino, não quero saber o motivo. Eu sei que Ele te trouxe aqui, porque a partir de hoje, pelo poder da palavra que foi pregada, frutos vão sair da sua vida. Você vai ser uma árvore frutífica no reino dos céus. Aleluia, aleluia. Ai que manda solve andarai, ramandore raster que me ai assolve que me ai. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje Deus começa a remover as pedras da sua vida. Hoje Ele começa a remover os espinhos que tem te impedido de fazer o que Ele te trouxe aqui para ser feito. Aleluia, aleluia. Hoje, meus irmãos, eu não estou falando isso para te emocionar. Foi ante a palavra que foi pregada. Se essa palavra não te transformar, não tem mais nada que te transforma. Mas hoje essa palavra há de penetrar no seu coração e te fazer homem e mulher novo e nova, transformada na presença do Deus Altíssimo. Eri que assolve que me andai. Aleluia, aleluia. Você que quer nessa noite que Deus tira os espinhos que tem te impedido de frutificar no reino, saia do seu lugar, venha aqui na frente, porque nós vamos clamar ao Deus dos céus. Mas saia rapidinho, não perde tempo não, vem logo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Pode vir, você que quer nessa noite que Deus tire as pedras que tem te impedido de germinar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não tem ninguém, está todo mundo aqui dando fruto, pastor? Responde não, pastor. Aleluia, aleluia. Abastou que derraceve andecai. Aleluia, Senhor Deus, aqui está o teu povo, a tua igreja. Aqui está, Senhor, solos. Só o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. Pai, tem pessoas, talvez o solo é um solo espinhoso. Talvez o solo é como aquele solo da beira do caminho, que a palavra não penetra, Senhor. Talvez tem solo aqui, Senhor querido, que tem pedras que impedem da tua palavra germinar. Mas se eu creio, e eu creio em um Deus que ainda transforma a vida, nessa noite eu oro, Senhor querido, intercedo pelos meus irmãos, pedindo ao Senhor que transforme esse solo que não tem frutificado em solo que dá fruto para o teu reino. Aleluia, aleluia. Senhor, alcança os corações nessa noite, transforma solos, ó Deus querido, que não tem, ó Deus querido, onde a semente penetrar, em solo, Senhor querido, onde a tua palavra tenha uma reação frutífera.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus dos céus. Deus dos céus. Aleluia. Aleluia. Não sei se você está entendendo o que está acontecendo. Pastores, eu não sei se vocês estão entendendo. Ai, que mador, que me achou, que na raia sé. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está transformando coração aqui nessa noite. Eu não estou falando isso para te emocionar, não. Eu posso contemplar com os meus olhos espirituais corações sendo transformados na presença do Deus Altíssimo. Meu Deus, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Alcança os corações, Senhor, nessa noite. Faça brotar, Senhor, uma palavra viva, uma palavra transformadora, uma palavra onde o inimigo não atira do coração do teu povo, uma palavra onde ela germinará, Senhor querido, e a transformação vai vir à tona, porque não é a palavra que eu estou dizendo, mas é a palavra do Senhor, é a palavra genuína, que ainda transforma, que ainda cambia as vidas das pessoas, que ainda traz aquele do seu arrependimento espiritual e faça brotar, Senhor, a tua palavra. Aleluia, aleluia. Ai, que me assuve, que me dá candorai. Arabai que nereguerrasture, que me derrai. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus de Nazaré. Senhor meu Deus. Aleluia. Deus dos céus. Aleluia, aleluia. Aleluia, irmã Débora, Deus está mandando dizer que vai tirar você do lugar que você está. Tu vai experimentar o profundo. Pois onde tu tem que pisar, tu ainda desconhece, mas eu já preparei para você, mulher. Talvez alguns olham e vê, imagina, e talvez até tentam dizer algo do que transparece nos seus olhos, mas o profundo do seu coração só eu conheço. Deus vai te tirar de onde tu está, daquele lugar. E algo novo Ele vai fazer em tua vida, mulher. Para tu entender que o Senhor dos céus fala contigo nessa noite. Arete que mandou que me assé. Alabastu que me assou que nandorai. Para tu ver que o Senhor Deus te visita nessa noite. Receba do céu aí agora. Uma descarga de poder sobre a sua vida. Tu tem pedido algo mais profundo, então receba dos céus nessa noite. Ai, que vai subir, que me andure, que me assogarrai. Tu não vai entender o que vai acontecer nos próximos dias, mas tu falou comigo em oculto, e eu ouvi o seu clamor e colhi as suas lágrimas, e as suas lágrimas são sementes, aqueles que semeiam com lágrimas. Alavaço que me narraço que me aiacé. Eras tu que me andorai. Senhor Deus, nessa noite te visita, mulher. Esse vazio que até nesse momento tu estava sentindo aí, esse lugar que tu queria talvez preencher com outras coisas, e tu tem dito, cadê que eu estou esquecida?
Ele nessa noite preenche o vazio do seu coração. Nessa noite Ele te enche de graça, de alegria, de virtude, pois tu germinará e frutificar no reino dos céus. A partir de hoje, receba a graça dos céus sobre o teu ministério e seja renovada com poder e com graça. Aleluia, aleluia. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Quem pode levantar a sua mão e mandar glória a Deus para o céu? Aleluia. Quantos foram abençoados nesta noite? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que os céus estejam abertos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado ao pastor Caleb por esta palavra tão abençoada. Deus abençoe, continue usando em nome de Jesus. Meus irmãos, não tenho dúvida que Deus tem falado conosco. Agora, cabe a nós tomarmos decisões e ouvirmos aquilo que o Espírito Santo tem nos falado. E continua falando e continuará até que esta semente caia na boa terra e possa dar frutos para a glória de Deus. Vamos agradecer a Deus por este culto. Vamos agradecer a Deus por este culto. Aleluia. Na cantina hoje, cadê o irmão DJ aqui? Ajude aí, vaso de honra. Aleluia. Isso, aleluia. Bote aí isso. Pão com carne mais suco, somente 2 euros. Passe na cantina aí, seja abençoado. Meus irmãos, rapidamente, vem aí o nosso seminário de capacitação para trabalhadores. O que eu havia falado já com os irmãos. Começaremos no dia 20 de agosto e será nas quartas-feiras. Depois estarei avisando os irmãos. Se você quiser se inscrever neste seminário de capacitação para trabalhadores, eu vou escalar aqui a irmã Meire. Está aí a irmã Meire? Glória. A irmã Meire está conversando aí. Irmã Meire, aleluia. Está acudindo ali, ó. Levanta a mão aí, irmã Meire. Fale com a irmã Meire, tá bom? Fale com a irmã Meire, dê o seu nome, e você estará participando deste seminário de capacitação para trabalhadores. Você que tem uma chamada, não sou obreiro, pastor, mas sinto que Deus me chamou. Vem. Não botei a vida em ordem ainda, vou colocar, mas quero aprender. Vem, irmão. Depois coloca a vida em ordem, já sabe o que tem que fazer. Tá bom? Vem aprender e aprender da palavra de Deus. Levanta a tua mão aos céus. Deus abençoe os irmãos visitantes. Muito obrigado pela presença de todos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus por este momento tão precioso, este encerramento da nossa IBF. Obrigado por falar, ministrar, exortar, consolar e edificar. Confirma, Senhor, sobre nós a tua graça e ajuda-nos a praticarmos as Escrituras. Que esta semente que foi lançada encontre lugar em nossos corações e dê fruto a 100, a 60 e a 30 por um, para a glória do teu nome. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo e a presença viva do Espírito Santo de Deus sejam com todos que creem e recebem tudo que foi ministrado. E quem crê e recebe vai dar o amém mais forte de trofa. 1, 2, 3. Abrace o teu irmão, vá na graça e na paz, em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Meu irmão internauta, muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe e te alcance aí na sua casa, em o nome de Jesus. Que nunca falte sobre ti o cuidado.